A edição do mês de abril do periódico Le Monde Diplomatique Brasil nos traz uma matéria assinada pelo economista Adilson Soares, o qual é doutor em saúde coletiva pela Unicamp, professor de políticas públicas e economia da saúde do programa de pós-graduação em ciências da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, membro da Abrasco, Abres e ABED. Portanto, aviso aos navegantes, não é apenas um Zé Mané. Tampouco o veículo que esta matéria foi publicada é um post de Facebook ou WhatsApp qualquer. Em síntese, eu quero te dizer, não é uma fake news. Isso é jornalismo sério e vamos analisar esta matéria para que você possa refletir o cenário macabro que estamos envolvidos. Eu sei que você está cansado, é Bolsonaro, é Covid, é desemprego. Isso tudo nos leva a muita indignação, tristeza e revolta. Mas somente com reflexão, análise crítica e muita racionalidade é que poderemos sair deste atoleiro que metemos o Brasil. Pois tudo o que querem é que você fique confuso, não entenda o que está acontecendo, pois somente assim Bolsonaro e seus asseclas continuarão no poder, com severas chances ainda de reeleição. Conhecimento é poder, nunca esqueçam disso. Não é à toa que a educação pública está sucateada como um carro velho, pois assim como um carro velho, a ideia é que ela não te deixe pensar, te paralisar para que você fique assim. A ideia começa dessa maneira: coronavírus, negacionismo e infelicidade no Brasil, insensatez negacionista do governo central que atua contra o combate à pandemia. Se dá por omissão ou por ação, é intencional? Um programa de governo, a não aplicação efetiva e oportuna de políticas públicas e medidas de contenção caracteriza a omissão. Por outro lado, esse mesmo governo adota ações contrárias ao combate da pandemia. A ideia da matéria é refletirmos sobre o que podemos aprender. Que lições a gestão da pandemia pelo governo brasileiro poderia nos ensinar a fazer e principalmente sobre o que não fazer. Buscar o entendimento a partir de bases científicas, com base no cenário político, social e econômico, é fundamental para a compreensão das mais de 330 mil mortes de Covid-19 em território nacional. O Covid-19 é uma batalha, uma guerra mesmo, da humanidade contra as forças da natureza. E quando uso o termo guerra, é justamente para pensarmos que, para sairmos vitoriosos, precisamos de esforços conjuntos, de organização síncrona, a qual certamente passa pelas ações de governos, os quais precisam ordenar as prioridades econômicas, sociais e principalmente sanitárias, através de políticas públicas, óbvio, que precisa ser coordenada pelo governo federal e de lá ser conduzida aos estados e municípios. Pois somente assim é que poderemos vencer esta guerra o mais rápido possível e tentarmos voltar ao, abre aspas, normal. Primeiro a Ásia, posteriormente a Europa e logo a seguir o restante do planeta. E aí o novo coronavírus chega ao Brasil, que mesmo com exemplos de ações bem e mal sucedidas ao redor do mundo, a política de Estado brasileira, pelo menos no início, através do Ministério da Saúde, seja por Henrique Mandetta ou pelo seu sucessor Nelson Teich, tentaram coordenar esforços conforme orientações da Organização Mundial de Saúde. Contudo, as ações e o discurso do presidente Jair Bolsonaro eram dissonantes de seus ministros, os quais eram médicos. Não é à toa que eles não duraram. Enquanto empilhávamos cadáveres, o presidente dizia que era uma gripezinha e negava pavorosamente os protocolos indicados pela OMS, fazendo e incentivando aglomerações, incentivando o uso de medicamentos sem comprovação científica, abertura do comércio e fomentando que a vida seguisse seu curso de normalidade, quando já não havia mais nada de normal. Apoiado por empresários macabros que faziam e alguns ainda fazem uso de suas redes sociais, em que, ávidos pelo lucro, ainda insistem na abertura total e restrita das atividades econômicas. Desde shows, escolas e toda sorte de comércio e aglomerações, fazendo carreatas em seus carros importados de luxo para que a massa da população pobre abram seus estabelecimentos. E azar que, para isso, tenham que pegar ônibus e trens lotados para seus deslocamentos. A economia em primeiro lugar, depois a vida, principalmente se a vida for dos outros.
Mas, ao invés de fazer uso das experiências internacionais, como o distanciamento social, a coordenação central política a ser ordenada por todos os entes federados, prioridade máxima nas ações sanitárias, preparação de infraestruturas hospitalares, recursos humanos e insumos para a saúde, somados às medidas econômicas e sociais, principalmente aos mais vulneráveis, aos mais humildes, bem como educação para o combate e a prevenção ao Covid-19. O que no Brasil certamente não seria nenhum bicho de sete cabeças, pois temos uma boa experiência e um sistema de saúde estruturado para corresponder a essa demanda, principalmente em relação a vacinas, que dispomos de uma longa tradição de atender aos mais longínquos rincões, como dissemos aqui no Rio Grande, tia. E obviamente que precisamos destacar nosso capital intelectual, calcado em grandes cientistas distribuídos nas mais diversas áreas de conhecimento, os quais não devem em nada a seus colegas de outras nações. Embora claro e transparente que essas ações seriam as corretas, ou melhor, seriam as ações racionais. Não demorou muito para que o governo federal, capitaneado por Jair Bolsonaro, manifestasse seu viés negacionista em relação às claras evidências apontadas pela classe científica. As recomendações da OMS e as experiências exitosas em vários países de combate à Covid-19. O desgaste e a queda de gestores federais que propunham ações discordantes do negacionismo bolsonarista nas ações de combate à pandemia, bem como a subserviência daqueles que aceitaram assumir o Ministério da Saúde, caracterizada pela frase do ex-ministro General Pazuello, que não era médico, diga-se de passagem, onde ele diz: senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. E o atual ministro, Marcelo Queiroga, também não faz muito diferente disso, apesar deste ser médico, mas está a serviço, sim, do bolsonarismo. Obviamente que as consequências dessa política se manifestaram imediatamente no perfil de morbimortalidade da população e em seus reflexos políticos, econômicos e sociais. Vamos analisar os números comparativos da pandemia de 18 de março de 2021 em relação a 30 de abril de 2020. Num grupo de países que apresentaram mais de 1 milhão de casos de Covid-19, em 18 de março de 2021, verificou-se que esse grupo corresponde a 42% da população mundial, o qual responde por 78% dos casos acumulados de Covid-19 e por mais de 80% dos óbitos. A epidemia, que em seu início acometeu principalmente alguns países da Europa e os Estados Unidos, correspondendo a mais de 60% dos casos e a quase 80% dos óbitos, avançou em direção à Índia, à África, a outras partes da Europa e aos países latino-americanos. Na América Latina, ganha destaque o perfil de morbimortalidade do Brasil, que, em 2,8% da população mundial, foi responsável por mais de 1/4 das mortes no mundo e viu o número de casos confirmados de Covid-19 saltar de 2,3% do total acumulados em abril de 2020 para 9,7% de casos em março de 2021, enquanto os óbitos foram de 2,2% para 10,7% no mesmo período. Os novos casos e óbitos por Covid-19 avançaram sua participação no total de casos mundiais de 7,3% para 17,6% e de 8,1% para 27,5%, respectivamente, quando comparado o período de 30 de abril de 2020 em relação a 18 de março de 2021. Esses números não encontram paralelo e preocupam as autoridades da OMS, que veem o Brasil como um risco sanitário para o mundo. Em matéria recente publicada pela BBC, cientistas britânicos afirmam haver um desgoverno da doença no Brasil e que o vírus está se replicando com o aparecimento de variante. Segundo a reportagem, o Brasil pode se tornar uma fábrica de variantes superpotentes. Esse descontrole se torna ainda mais preocupante quando observamos o caráter marcante e dramático da desigualdade social e econômica no adoecimento e na mortalidade por Covid-19 no Brasil. Ou você ainda tem alguma dúvida que negros, indígenas e pobres são as principais vítimas da Covid-19 no Brasil? De que a educação pública é a mais afetada, não pela capacidade de seus profissionais, mas pela falta de acesso de seus discentes, ou seja, de seus alunos.
Que o trabalhador mais humilde é um alvo fácil em transportes coletivos superlotados. Mesmo com esse quadro, lideranças do governo seguem com discursos negacionistas e minimizam a gravidade da situação brasileira. Em entrevista recente à Globo News, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, afirmou que a situação do país é até confortável. Nesse mesmo tom otimista, o presidente Jair Bolsonaro, em evento realizado no Palácio do Planalto em 22 de março, ao se referir ao enfrentamento da pandemia, afirmou que estamos dando certo. O Brasil vem dando exemplo. Somos um dos poucos países que está na vanguarda na busca de soluções. Essa cegueira situacional que tem como pano de fundo, gente, o negacionismo como programa de governo levou o país a ser avaliado como a pior gestão pública do mundo na condução da pandemia. Em um grupo de 98 países. Pasmem, 98 países. E esse dado não é da esquerda conspiracionista. Ele vem do outro lado do mundo. Vem de Sydney, na Austrália, numa pesquisa divulgada em janeiro pelo Instituto Lowy. E de lá para cá, o quadro só vem piorando, gente. Pode até parecer que uma parte da população tem a sua parcela de culpa pela falta de educação e empatia, seja por fazerem festas e aglomerar, pela nossa elite patronal insensível aos riscos dos trabalhadores em suas jornadas de trabalho e falta de conhecimento e de crença na ciência. Contudo, é inegável que o negacionismo e toda a sorte de insensatez do governo federal são os principais protagonistas na mortandade brasileira. Certamente, os livros de história, num futuro próximo, terão um capítulo dedicado ao genocídio brasileiro. Neste momento, o que podemos fazer é seguir as orientações de especialistas. E saliento, profissionais da saúde e cientistas. Assim como o uso de máscara, higienizar as mãos, não aglomerar e ficar em casa o máximo que pudermos. E finalizo com a frase de Chico Xavier: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Um abraço apertado a todos e um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.